Libera o anjo da guarda, inclusive, da própria Ana Castela, do teu marido, do teu ex-marido, pai dos teus filhos, se é que isso acabou mesmo também, e deixa eles seguirem a vida deles. Então, o mínimo que eu acho que você deveria ter, Virgínia, era um pouco de consciência. Mas você não é uma grande comunicadora, você não é uma grande atriz, você não é cantora, nada disso, você virou uma marqueteira. É isso que você é. E você quer tentar engajar, inclusive, através da própria vida, né? Agora, tripudiando em cima do Zé Felipe, tripudiando em cima da Ana Castela, né? O Zé Felipe lá seguindo a vida dele. Eu falei já, Zé, a melhor coisa que você fez, inclusive até hoje na sua carreira, foi sem dúvida alguma, foi você ir buscar a sua vida, independente com quem seja, e buscar realmente o seu destino, sabe? Longe de Virgínia, porque a Virgínia... Nesse vídeo, Felipe Campos expõe Virgínia Fonseca e revela segredos que podem abalar a imagem da influenciadora. Será que ela vai reagir a essa crítica? Essa história de Virgínia Fonseca tá enchendo bem o saco, pessoal, mas muito saco mesmo. Porque, olha, eu acho assim, a partir do momento que você é casada, né? Você é mãe, você tem filhos, você é casada, ela faz questão, inclusive, de expor, né? De expor o marido, de expor a família, de expor todos eles e dane-se, na verdade, sabe? O que importa ali é o quanto que ela vai faturar, o quanto ela vai realmente embolsar, o quanto ela vai colocar realmente à disposição. Tudo bem, nada contra as pessoas ficarem bem de situação, ficarem ricas, tá tudo certo. Mas quem é a Virgínia Fonseca? A Virgínia Fonseca nada mais é do que uma influenciadora que começou a expor os filhos, que de repente casou com o Zé Felipe, que é filho do Leonardo. De repente ela deu um upgrade aí, começou com aquela coleção de produtos mal feitos, inclusive, que hoje já a gente sabe que caiu exatamente muito bem a venda dos produtos dela, e ela continua tentando escalonar e quer ser, porque quer a qualquer custo ser uma Kim Kardashian, sabe? E tem outra coisa também, que o que eu acho que é uma grande sacanagem, inclusive. A Virgínia Fonseca, não sei se vocês já perceberam, mas ela não participa dos outros programas do SBT. Vocês já perceberam isso? Mas o que eu fiquei sabendo é que ela não vai porque ela não quer ir, tá? Porque convite não falta. Então, ou seja, ela não vai nos programas da casa, ela não prestigia, e os outros artistas vão ao programa dela. Então, por qual motivo não colaborar também com a emissora na qual ela trabalha? Na emissora na qual também está promovendo ela? Não importa se é acordo comercial, o que tem dentro desse acordo, mas ela deveria sim participar. É o mínimo que ela deveria fazer, era participar, inclusive, dos programas da casa. Não, porque eu vou ser a Kim Kardashian, desculpa. Para se colocar no lugar de Kim Kardashian, principalmente para ser muito inteligente. Não que você seja burra, não é isso. Agora me desculpa, tá muito longe da Virgínia ser inclusive essa Kim Kardashian que ela está buscando alcançar. Como ela tentou inclusive ali engrenar na relação dela, agora também com essa suposta relação com o Vini Júnior, porque ela quer ficar conhecida mundialmente. Me desculpa, sabe? E larga e simplesmente deu o pontapé que deu, né, no próprio Zé Felipe, e que tá todo mundo de mão dada com o próprio Zé Felipe. E aí bastou a Ana Castela aparecer que ela já coloca o chapéu de boiadeiro. Ô, minha filha, escuta, ou é você a Ana Castela ou você é a Kim Kardashian. Escuta em qual caminho você vai querer seguir. Agora, libera o anjo da guarda, inclusive, da própria Ana Castela, do teu marido, do teu ex-marido, pai dos teus filhos, se é que isso acabou mesmo também, e deixa eles seguirem a vida deles, sabe? Você não pode ver, mas não pode ver uma geladeira aberta que você já arruma pra ver se o cabelo tá bom, entendeu? Que é a luz, né? Já acha que é flash. Então, o mínimo que eu acho que você deveria ter, Virgínia, era um pouco de consciência, sabe? Tudo bem, tudo pela... A gente sabe, não é fácil manter equipe, não é fácil manter talvez as coisas que você tenha, tal, mas me desculpa, sabe? Eu acho que expor a vida do jeito que você tá expondo, se colocando da forma como você tá se colocando, você não é uma apresentadora de televisão, você se tornou uma apresentadora, e salvo também que o João Cury é um ótimo diretor, no qual
dirige, que é o diretor inclusive do Danilo Gentili, e que faz um excelente trabalho. Mas você não é uma grande comunicadora, você não é uma grande atriz, você não é cantora, nada disso, você virou uma marqueteira. É isso que você é. E você quer tentar engajar, inclusive, através da própria, da própria vida, né? Agora, tripudiando em cima do Zé Felipe, tripudiando em cima da Ana Castela, né? O Zé Felipe lá seguindo a vida dele. Eu falei já, Zé, a melhor coisa que você fez, inclusive até hoje na sua carreira, foi sem dúvida alguma, foi você ir buscar a sua vida, independente com quem seja, e buscar realmente o seu destino, sabe? Longe de Virgínia, porque a Virgínia, ela só estava querendo saber dela. Ela só estava muito nítido que o importante ali, o papel era ela. E o Lucas Guedes fazendo o papel de gominho. Ponto. É isso. E o Lucas Guedes fazendo o papel do emissáriozinho do mal, né? Aquele que leva e traz a fofoquinha, que fica de olho, que leva tudo pra assim, sabe? Ai, tô aqui. É nesse papel também que, infelizmente, alguns homossexuais se colocam. Infelizmente, que é uma classe que poderia ser muito maior, muito mais unidas, não, mas geralmente representada, inclusive pelo próprio Lucas Guedes, que até então não representa absolutamente nada, a não ser esse emissáriozinho do mal que leva e que arruma encrenca com a própria Cassiane e depois fica entre leve e trás, porque uma fonte minha me disse que ele sempre fez questão de ficar fazendo leve e trás, inclusive na vida da própria Virgínia, inclusive com o próprio Zé Felipe, sabe? Isso é muito feio, muito feio. E tomara, Lucas, que você não tenha tido o peso e o dedo grande, inclusive, de ter ajudado a terminar nessa relação, sabe? Porque às vezes, quando elas não conseguem, elas jogam justamente para que essas pessoas possam jogar na artilharia. Ai, qualquer coisa foi ele que fez, não fui eu. Se isentam completamente da responsabilidade, né? E é isso que você tá fazendo. É isso que você realmente tá disponível a fazer. E não acho legal você agir dessa forma. Tem a sua mãe também que entra em polêmica com você, enfim, vira uma bagunça, uma zona, o que não é bacana. Não acho interessante. Eu acho que você, como uma mulher, talvez tenha se colocado, tenha achado seu lugar ao sol, mas uma coisa eu digo muito seriamente, isso é muito efêmero, tudo isso passa, tudo isso vai assim, não vai de vento em popa, vai apenas de vento, porque a popa você deixa pra lá, porque não vai rolar, sabe? Daqui uns anos ninguém mais vai saber quem é a Virgínia Fonseca. Tudo bem que até ali você pode ter enchido a borra de dinheiro, e tudo bem que encha mesmo, porque a prosperidade faz parte da vida. Mas será que não tem ninguém que fale, poxa, não vai por esse caminho, não exponha a sua família da forma como você expõe, não coloque inclusive a tua família da forma como você coloca, o pai das tuas filhas, né, você mesma, depois é Vini Júnior, depois fica fazendo filme, ceninha na internet pra ficar todo mundo comentando, muito chato isso, muito desfavorável, muito tranqueira, isso sim, sabe? É dessa forma que as coisas acontecem, então não gosto disso. E o Brasil sim deveria segurar na mão do Zé Felipe e não deixar ele cair por absolutamente nada e fazer com que ele voe tão alto quanto ela, porque ele sim merece, porque ele já nasceu num berço extremamente rico, porque quando ele nasceu o pai dele já era o Leonardo, o pai dele já era um cara milionário, já fazia sucesso, ele já sabia conviver inclusive com todo esse poderio do dinheiro, e é esse cara que eu gosto dele. E depois que ele se separou inclusive da própria Virgínia, eu posso perceber uma coisa, parece que ele ficou muito melhor ainda, porque eu tô vendo o Zé Felipe de uma forma extremamente bacana. Parece que ele não tem mais dedos para lidar com as situações. Ele tá sendo ele, espontâneo, indo realmente, fazendo as coisas que ele gosta e não simplesmente ficando na sombra da própria Virgínia, sabe? O que é muito triste, inclusive. Então eu acho que, olha, e é Virgínia pra cá, Virgínia pra lá, Virgínia disso, Virgínia daquilo, ficou rica com Tigrinho, todo mundo sabe. Aí vem o Silva, e o Silva falou muito bem, o cantor também, sabe? Desculpa, ela ficou rica e empobrecendo ainda mais os pobres através do jogo do Tigrinho, né? Eu não quero falar sozinho sobre essa questão, porque tem o Titi e tem a Má também pra falar, mas daqui a pouquinho eu volto pra mandar um recado reto, direto, inclusive, pra Dona Ruth Mendonça. Fala, Titi.
Virgínia tinha tudo pra ter um futuro de verdade, porque lá no começo, lá atrás, né, ela poderia ter virado a história quando ela se separou do Rezende, que o Rezende era o ex-namorado dela, que gravavam vídeos, os dois juntos e tal. E o Rezende, uma época, o pessoal começou a fazer comparações da forma que ele tratava ela, então todo mundo levava a dona Virgínia Fonseca como uma coitadinha, né? Olha o que o cara faz com ela, e chega o Zé Felipe e ela se transforma, vira ali um canhão, o casal se transforma num canhão de marketing, né? E a Virgínia, ela aproveita todo esse motim e começa a criar produtos, venda de não sei o que, começou a vender tudo. Agora, a partir do momento que ela começa a expor também as crianças, é uma opção dela, ela escolhe, se quiser, problema dela, faz o que quiser. Mas ela passou já dos limites, inclusive agora que ela tá curtindo a vida adoidado, tá viajando, os filhos ficam lá com a mãe, né? Então eu acho que tudo tem que ter, como é que eu posso dizer? Balanço, tem que ser um balanço. E a Virgínia tá indo por um caminho que não é muito legal, por um caminho que tá todo mundo aí aproveitando, e eu acho digno também o Cantor Silva, que eu só conhecia assim, aproveitou o show dele pra fazer ali uma crítica, e eu acho que é uma crítica verdadeira. Ele tem toda a razão, a partir do momento em que a Virgínia leva tudo a favor do dinheiro. Ela deixou bem claro isso também na CPI, quando ela foi chamada, né? E ali Eu os acreditei senadores... que a questão da CPI, Titi, não cortando você, Não, vai lá. Eu acreditei que, na época, quando lançou o lance, quando aconteceu e estourou o lance da CPI, logo veio a questão da separação, nós nos nossos grupos ali, que nós temos grupos de jornalistas no WhatsApp, começamos a debater se isso não era uma forma de cortina de fumaça para que despistasse, inclusive, a notícia sobre as bets, né? Mas, e daí vamos colocar o que é mais importante? Falar sobre as bets ou falar sobre a separação da Virgínia com o Zé Felipe? Claro que pro povão é muito melhor falar sobre a separação da Virgínia com o Zé Felipe. Então ali se colocou até então uma cortina de fumaça que nós acreditávamos que fosse. Mas depois nós vimos que não, que realmente os dois estavam separados e que eles não voltariam mais, tá? Fontes confirmam que eles não voltam mais, e ponto final. E ele deve seguir, inclusive, ou seja, com a Ana Castela, ou seja, não sei com quem, sabe? É disso que eu estou dizendo. E esse rapaz, ele deixa claro que o que não falta pra ele é caráter, princípio, honestidade e, acima de tudo, referência. Fala, Ti. Pois é, e aí a Virgínia, ela tá seguindo todo esse caminho, que parece um caminho torto, estreito, e que a gente vê, a gente não vê nada de interessante como ela se coloca como influenciadora. Aliás, o próprio público, né, coloca como ela uma grande influenciadora. Você assiste os stories dela, Fê, eu não consigo assistir 3 seguidos. Porque ou é ela fazendo dancinha, mostrando ali bom dia, não sei o que, e dançando. Aí tem uma propaganda, e o próximo é ela com o amigo lá, o tal do Lucas, fazendo não sei o que. O Lucas, que é o labubu dela, Mas, né? gente, É o labubu dela, né? Mas que graça tem assistir isso? Eu não consigo entender. Ela tava na Espanha, lá em Marbella, quando ela foi pra lá encontrar o Vini Júnior. Onde estavam os filhos? Com quem estavam os filhos? Dona Margarete. Né? Então, mas o mínimo que deveria fazer, depois ela acha ruim que os filhos não conhecem ela. Lembra daquela polêmica que deu? Que a menina foi e não queria ficar no colo dela, né? E preferia babar? É lógico, você não acaba não ficando com seus filhos. Pronto, é assim que funciona, sabe? Criação é isso. Agora, eu acho que a Virgínia tem que colocar os pés no chão, parar com essa história de ficar mostrando buquezão de flor, chegando em carreta, mostrando buquezão que ganhou. Quase que eu falei outra coisa, buquezão. Aí você viu que outra pessoa ganhou esse buquê? Essa marca aí de flor tá querendo também já, né? Isso. Não, eu gostei da resposta do Carlinhos, né, pra ele. Você não viu? Não vi. Quem deu? Conta logo, desembucha. E o Lucas? Não respondeu. Frio. Parece assim. Quem deu foi a marca que quer. Na minha opinião, desculpa, o Lucas, aquela cena ficou tão, mas tão. Você saindo do SBT e tendo aquela surpresa. Nossa, eu sou sabe? Nossa, não ficou legal, não ficou legal. Eu acho que é isso, pra que fazer esse tipo de coisa, sabe? A gente vive num mundo onde tudo parece ser tão mais real, como as pessoas querem falar assim, né? Mas tudo caminha pra uma irrealidade completamente sem fim, né?
Então é isso que nós estamos assistindo, vendo, e nós somos obrigados a bater palma, aplaudir, porque a Virrica, né, como eu costumo chamar, ela agora resolve que vai ser a Kim Kardashian brasileira. Ai, meu Deus, né? Aliás, eu vi um vídeo essa semana, eu tava querendo lembrar quem, porque muito se comentou quando, a Virgínia tá com o Vini Júnior, não tá, e aí a gente fez, não só nós aqui, mas enfim, vários outros lugares, vários outros programas, comparando ali o Vini Júnior com a beleza do Zé Felipe e também com a do Rezende, que não tem nada a ver. O Rezende branco, do olho azul, o Zé Felipe branco também, e aí o Vini Júnior uma pessoa negra. E aí eu tava vendo um podcast, exatamente. Não é mesmo, agora eu queria saber se ele fosse um pé rapado, se ele não fosse o Vini Júnior, se ele não tivesse o dinheiro que ele tem, se ele não tivesse a fama internacional, eu queria saber se ela estava com ele. Tá? Não falando absolutamente nada. Até porque eu acho ele um ótimo atleta, um ótimo. Tanto que eu vibrei demais com o Vini Júnior na Copa do Mundo, porque foi ele que fez a nossa Copa, a última Copa que nós tivemos. Isso a gente tem que dar a César o que é de César. Mas que ele também já está um pouquinho fora do chão, já se achando, quando a gente vê o vídeo, o povo pedindo foto, ele passando direto, não toque, não encoste, por favor. E que é isso? É ridículo. Tá todo mundo louco? Ridículo. Sabe, o povo que te colocou também ali, né, nesse pedestal. Então o mínimo que você tem que fazer é dar atenção pras pessoas, sim. Sabe, as pessoas gostam de ter atenção, principalmente dos seus ídolos. E você tem que ter também, Vini, a capacidade de entender que, se você se tornou ídolo, existem as pessoas que querem parar para tirar foto com você, querem que você toque nelas apenas. Dá um pouco desse café. Aliás, nós vamos entrar também nesse assunto de artista, tirar foto, que é o caso que aconteceu esse final de semana com a Maraísa. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso.